Neste vídeo vamos fazer uma rápida introdução ao tecido. A simulação de tecido é feita com uma etiqueta que se chama cloth, que é tecido em inglês, e vamos fazer aqui só uma experiência básica, por exemplo, colocar este cubo e ir buscar um plano. Vamos colocar o plano em cima do cubo, ligar aqui as subdivisões para vermos melhor o que se está a passar e vou pôr o plano um bocadinho maior. Este plano vai ser um tecido e este cubo é como se fosse uma mesa ou um objeto com o qual o tecido vai interagir. Vamos criar aqui um material para o tecido. Então agora vamos aplicar as etiquetas em ambos. Portanto, o plano levará uma etiqueta Simulation Tag Cloth, tecido, e o cubo levará uma etiqueta Simulation Tag Cloth Collider. Se fizermos play agora, estão a ver que não acontece nada, porque para o tecido funcionar os objetos têm que estar editáveis. Portanto, selecionamos os dois, clicamos na tecla C ou neste botão e agora se fizermos play, estão a ver que o tecido já está a comportar-se como tal. Se quiséssemos, poderíamos ter feito mais subdivisões no plano antes de o tornar editável. De qualquer maneira, agora temos aqui ainda uma função para criar subdivisões em tecido que está aqui nesta pasta Simulate Cloth Surface. O Cloth Surface é quase como um subdivision. Nós colocamos o tecido dentro do cloth e estão a ver que ficou com mais subdivisões e nós podemos ainda aumentar o número de subdivisões. Se quisermos, ainda tem aqui uma outra opção que é de criar espessura, que pode ser interessante em alguns casos. Portanto, se quisermos fazer um cobertor ou qualquer coisa desse género, poderá ser interessante. Eu agora aqui vou voltar a tirar e vou fazer aqui menos subdivisões. Então, o que é que nós podemos fazer aqui na etiqueta do tecido? Podemos ligar, por exemplo, forças, nomeadamente vento e turbulência. Para além disso, na etiqueta tag temos aqui várias propriedades do tecido. No caso da força, ela já está definida aqui no valor Z, uma direção e um bocadinho de turbulência. Portanto, só falta aqui ligar este valor para termos vento. Portanto, se eu colocar este valor, por exemplo, em 2, vamos ver o que acontece. Portanto, já se nota aqui um bocadinho. Quer dizer que se colocar mais forte, o tecido vai acabar por deslizar para fora do cubo. Vou pôr aqui, por exemplo, 4. E, como podem ver, ele desliza. Aqui a forma como o tecido desliza também pode ser controlada nas etiquetas aqui na fricção. E até também aqui no bounce, a forma como o tecido salta ou fica imóvel quando embate num objeto com alguma velocidade. Se quiséssemos que o tecido se desfizesse, podíamos ligar aqui nas opções do tecido. Há aqui esta opção que é o tear, que é rasgar. Podemos aqui controlar o nível a que o tecido se rasga. Vamos ver o que acontece assim por defeito. Estão a ver? Portanto, ficam umas partes agarradas ao cubo. Se o valor for, por exemplo, 80, vamos ver o que é que acontece. Portanto, fica muito estranho. Se for, por exemplo, 150, aqui o valor 160, vamos ver o que é que acontece. Portanto, fica parece ter maior resistência do que o 120. Vou pôr outro agora, por exemplo, 100.
abaixo de 100 fica realmente estranho, mas pode ter a ver com a escala que estamos a trabalhar, ou, por exemplo, 300. E com 300 estão a ver que a resistência é muito grande a rasgar. Vou outra vez, baixar novamente, 240. Parece que estava ali a querer rasgar, mas não rasgou. Tenho que estar com 200. Estão a ver que rasgou só um bocadinho. 180. Claro, mais uma vez, se tivéssemos mais subdivisões no tecido, tudo isto ia ser mais realista. O que eu posso fazer aqui, porque neste caso o cloth não vai criar subdivisões na parte em que rasga, na forma como rasga, vai só dar subdivisões, digamos, no acabamento. Mas eu podia ainda subdividir este plano, por exemplo, selecionando todos os polígonos e clicando aqui no Subdivide. Portanto, ficamos aqui com estes polígonos todos e agora ainda vou ligar o Surface. Vamos ver então, portanto o nosso stair estava em 180, vou pôr a 140, por exemplo. Estão a ver que já rasga de uma forma mais fina, digamos, mas parece estar muito pesado. Nós podíamos aqui na gravidade reduzir o valor da gravidade, por exemplo, por exemplo aqui 4, ver o que acontece. E já não rasga tão rápido, já não cai tão rápido. Outra hipótese, voltando atrás, seria aqui na massa, reduzir a massa, por exemplo, para 0.2, que é também o peso, digamos. Fica mais leve, mas continua muito rápido. Portanto, estão a ver que há aqui muitas hipóteses. E depois aqui há todo este campo em que podemos mapear zonas do tecido onde se vai rasgar ou onde todos estes valores vão ter características próprias. Portanto, o comportamento do tecido não tem que ser homogéneo e pode ser mapeado aqui neste campo. Portanto, se tiverem interesse, procurem depois tutoriais no YouTube sobre processos mais avançados de simular o tecido. Neste vídeo vamos ver como fazer uma bandeira usando a etiqueta de tecido, um plano para a bandeira e um mastro que pode ser feito a partir de um cilindro. Podemos começar com o plano e podemos orientá-lo, por exemplo, em -Z e vamos colocá-lo com a proporção que quisermos para a bandeira. Vou aqui ao display para ver as divisões e posso usar estas que estão por defeito. Então nós podemos, por exemplo, ir já buscar uma imagem para a bandeira e criamos um novo material. Aqui na parte da cor vamos a textura buscar uma imagem. Vou buscar aqui uma imagem qualquer e estão a ver que acontece isto. Ele está a perguntar se queremos que a imagem fique guardada na localização do projeto. O problema é que o projeto não foi gravado, portanto a imagem não vai ficar gravada em localização nenhuma e quando abrirmos o projeto a bandeira não vai ter imagem nenhuma. Portanto nós agora vamos fazer sim ou não, mas depois voltamos atrás e vamos gravar o projeto. Portanto vou então fazer um passo atrás, fazer um save e posso criar, por exemplo, aqui uma pasta chamada bandeira e dar um título. Pronto, então neste momento já podemos ir buscar
a imagem, porque, e agora dizemos sim, queremos gravar a imagem no local do projeto, uma cópia da imagem, e podemos arrastar então o material para a bandeira. Se quiser editar a posição da imagem ou escala, nós podemos, com esta ferramenta aqui, posicionar a textura ou a imagem, então a ver que ela repete-se, ou, por exemplo, fazer a escala, embora a escala vá distorcer, por isso temos que ter atenção de modo a que não distorça muito. Mas pronto, vou voltar atrás e então, agora que já temos a nossa bandeira, vamos criar um mastro. O mastro pode ser feito a partir do cilindro e vou reduzir bastante o número de lados do cilindro, só para facilitar. Portanto, aqui onde diz 36, vou pôr, por exemplo, este número 3 seria ok, ou, por exemplo, número 5, porque nós vamos precisar desta aresta e é mais fácil com 5 lados aqui selecionarmos esta aresta para começar do que com 36, embora também seja simples fazê-lo. Então nós agora vamos decidir aqui uma espessura, uma altura para o mastro, por exemplo, assim, e vou por aqui, por exemplo, 8, mas se calhar ainda vou reduzir mais. Ainda pode-se reduzir mais, por exemplo, 6, vou pôr 7. Em termos de altura do mastro, um bocadinho mais baixo, não precisa ser tão exagerado, por exemplo assim. Vou usar uma vista de topo, porque estão a ver que está aqui a começar a bandeira e está aqui a tal aresta do mastro, portanto vou juntar, aproximá-los bastante, não muito, que é para vermos também o que é que vai acontecer. E então agora vamos fazer várias subdivisões no mastro, por exemplo 20 ou 30, ou por exemplo 25, porque nós precisamos aqui de ter alguns pontos, não tem que ser muitos, não tem que coincidir com os pontos que estão deste lado da bandeira, mas convém ter alguns, por exemplo 30. Então agora vamos tornar tanto a bandeira como o mastro, vamos torná-los editáveis. Portanto, selecionamos os dois, carregamos no C, e então vamos agora selecionar polígonos. Os polígonos da bandeira, eu vou escrever aqui bandeira e mastro. Vou usar então aqui a seleção por pontos e vamos ter que escolher pontos na bandeira. Portanto, uso a seleção por retângulo e temos então todos estes pontos selecionados. E no mastro vamos fazer o equivalente, e é só por isso que eu reduzi, para ser mais rápida a seleção, reduzi o número de lados, porque basta fazer assim e também temos os pontos selecionados. Então agora que temos os pontos selecionados em ambos os objetos, vamos buscar as etiquetas de tecido para a bandeira, portanto Simulation Tags Cloth, e no caso do mastro vai ser um objeto em que o tecido pode colidir, portanto Cloth Collider. Para agarrar os dois objetos, a bandeira leva ainda uma outra etiqueta, que é o Cloth Belt. E aqui na opção do Belt pergunta Belt On, pede-me um objeto. Neste caso o objeto a que a bandeira está agarrada será o mastro. Portanto, vamos arrastar aqui o mastro e agora clicamos em Set. E como veem, foram criadas aqui ligações entre ambos. Portanto, se eu fizer agora play, a bandeira já vai descair e
colidir de alguma forma com o mastro. Então agora o que nós podemos fazer é, por exemplo, ir ativar o vento para termos aqui um movimento na bandeira, uma turbulência. Isso é feito na etiqueta de tecido da bandeira. Também temos aqui várias características da bandeira aqui na opção tag, na pasta tag, e na pasta força será onde vamos ter o vento. Portanto, o vento, se quisermos o vento na direção da seta vermelha, por exemplo, seria no X. Se quisermos na direção da seta azul, seria o Z. Eu vou, por exemplo, pôr no Z, que já está preenchido. Portanto, só tenho que aumentar este valor de wind strength. Vou pôr, por exemplo, 1 e vamos ver se ela vira para aquele eixo. Portanto, virou já um bocadinho, já tem algum movimento, mas ainda não muito. Portanto, nós podemos agora aumentar o valor, por exemplo, para o dobro e ver se já se nota mais. Podemos ainda ir aumentando, por exemplo, para 4. É um bocado indiferente mexermos ou aqui na direção, neste caso, porque só temos direção no 1, mas eu posso deixar aqui estar o 1 e mudar só este valor strength, por exemplo, 6. Estão a ver que já está muito mais forte. Portanto, acaba por ser mais rápido mudar o valor aqui. Vamos pôr, por exemplo, 4. E depois há também a questão da turbulência, que está aqui este valor 0,2, portanto, também podemos aumentar aqui. Vamos pôr aqui isto tudo um bocadinho mais suave e, por exemplo, aumentar agora a turbulência para 2. Se quisermos maior resolução na bandeira e não notar tanto os polígonos, podíamos ter feito subdivisões no início, quando criámos este plano, mas também existe aqui uma opção que é o Cloth Surface, que está aqui em Simulate Cloth Surface, e se arrastarmos a bandeira para dentro, estão a ver que ficamos com o dobro das subdivisões. Portanto, ainda podíamos aqui criar mais subdivisões se quiséssemos. E a bandeira ia ficar mais perfeitinha. Claro que quanto mais subdivisões, mais cálculos têm de ser feitos, mais lento poderá ficar. Neste vídeo vamos ver como fazer uma vela de um barco. Eu não vou estar a modelar o barco, vou só fazer a partir deste, por exemplo, deste objeto Oil Tank. Vou deitá-lo, por exemplo, assim, ligar aqui a segunda opção para ver as divisões, vou ligar aqui a fatia, Slice, e ver se há aqui uma orientação que, ok, pode ser assim, e agora é uma questão de ver aqui as proporções, reduzir o número de segmentos bastante, porque aqui não é muito importante, e assim é suficiente. Portanto, vou tornar isto editável, pegar aqui neste ponto e estão a ver que há este problema que já tinha surgido no tutorial, que é o facto das tampas de alguns objetos, nomeadamente o cilindro, o tubo e o oil tank, estarem separadas. Então, para isso eu vou selecionar todos os polígonos, vou fazer aqui undo, selecionar todos os polígonos fazendo Ctrl A ou Select All, e agora aplicando a opção Mesh Command Optimize. Então agora já posso empurrar o polígono, o ponto,
e já vai ficar tudo colado, digamos. Mas pronto, isto é só esta parte não é importante. Vamos então fazer o mastro. Podemos criar um mastro a partir de um cilindro, por exemplo, com 5 lados, e vou pôr aqui bastante mais altura, por exemplo, 300. E agora vou torná-lo mais fininho, por exemplo 5. Pode ser, até podia ser menos, mas vou pôr 4. Então nós agora precisamos de 2 mastros na horizontal, perpendiculares a este, onde vamos prender o tecido. Portanto, vou duplicar este objeto, o cilindro, cá para baixo. Se nós mexermos aqui na orientação, conseguimos pô-lo, por exemplo, em menos X ou mais X, e neste caso dá-me jeito de ter esta aresta para cima, no mastro de baixo. Então eu vou chegar aqui à frente do mastro principal e pô-lo mais para baixo, por exemplo assim. E agora o segundo, outra coisa que eu posso fazer neste é torná-lo um bocadinho mais fininho, por exemplo 3. E portanto, nestes primeiros vídeos em que estamos a começar a mexer nos tecidos, dá jeito o cilindro ter poucos lados e ter esta aresta já para cima. E agora vou fazer o copiar esta para colocá-la mais acima. Portanto, colocar esta trave, arrastar com o dedo no controle e colocá-la, por exemplo, aqui. Esta eu posso, também me dá jeito, tenho esta aresta não para cima, mas para baixo. Portanto, aqui seria o mais X. E vamos agora fazer subdivisões nestes dois mastros. Portanto, vou selecionar este é o que está em altura, portanto vai para ali. Estes são os dois horizontais e estes dois precisam ter bastantes subdivisões. Vou pôr aqui, por exemplo, na altura, não é? Vou pôr, por exemplo, 36. Ou, por exemplo, não é preciso tanto, vou pôr 26. E podemos então agora tornar estes dois objetos editáveis, carregando aqui, e depois podemos então agora criar agora que já estão editáveis, podemos ir buscar então um plano para fazer o tecido. Podemos pôr o plano na vertical, rodando aqui, por exemplo, para menos Z, e vamos ajustar mais ou menos este plano assim, pegando nos pontos amarelos, ajustá-lo aos mastros. Este número de divisões não tem que coincidir, mas desde que haja bastantes subdivisões, não têm que ser coincidentes. Vou deixar também um espaço entre ambos para se perceber melhor. Portanto, quer dizer que vou só aumentar um bocadinho de nada. Se calhar já foi demais. Pronto, assim está bem. Então agora o que eu posso fazer é, eu vou usar, para além das etiquetas de tecido, vou usar uma função que se chama belt para prender o mastro, a bandeira às traves horizontais, mas para não ter que estar a fazer isso tudo 2 vezes, vou conectar, digamos, as 2 traves horizontais uma à outra, porque assim é como se fossem só um único objeto. Vou só também dar um material aqui aos objetos, por exemplo,
assim um amarelado, só para se ver melhor todos estes cilindros. Portanto, vou aqui duplicar o material, o mastro também pode ser, e depois arranjaremos um material para a bandeira. Então, o que eu preciso agora é de selecionar pontos, mas primeiro, então, como eu dizia, para termos apenas um belt, um objeto, e tornar para que isto seja um pouco mais simples. E estão a ver que o plano ainda está atrás, portanto vamos chegar este plano para a frente um bocadinho, para estar à frente do mastro. Assim está bem. E agora vamos então selecionar pontos, portanto eu posso usar uma vista de frente e começar, por exemplo, pela bandeira ou pela vela e torná-la editável. E agora vamos aqui a pontos e seleção por retângulo, vamos selecionar os pontos de cima e os pontos de baixo, que serão as zonas que vão estar a segurar a vela às traves horizontais. Portanto, a vela já tem os pontos selecionados e agora vou fazer o mesmo para as traves horizontais. O que eu posso fazer para não ter que fazer isto tudo duas vezes e usar duas vezes o belt, o que vou fazer é conectar estas duas barras horizontais como se fosse um único objeto. Para isso faço com a tecla direita Connect mais Delete. Quer dizer que agora este objeto são as duas traves horizontais. Portanto, se eu agora pegasse no objeto, estão a ver que é um objeto único. Então agora vamos fazer o mesmo que fizemos com a bandeira, usar a seleção de pontos, câmara de frente e vamos selecionar todos os pontos. Portanto, a ideia é selecionar esta fila de baixo de pontos. Faço também desenhando uma seleção por retângulo em cima e agora com o dedo no Shift vou desenhar também a seleção de retângulos aqui para baixo. Já temos os pontos selecionados tanto nas traves como na bandeira, na vela, e então agora podemos dar nome à vela e podemos ir buscar as etiquetas. Portanto, a vela terá a etiqueta de cloth e os três mastros, ou os dois mastros, eventualmente até o próprio barco, podem ter a etiqueta de Cloth Collider. Portanto, Simulation Tags Cloth Collider. Eu vou-lhe chamar aqui barco. A vela vai levar também a etiqueta Belt, tecla direita, Simulation Tags, Cloth Belt, e ele pergunta-me aqui Belt On, qual é o objeto a que a bandeira ou a vela estão agarrados. E então, para isso, para este local, nós arrastamos este objeto que são as duas traves horizontais. E agora clicamos em Set para criar as ligações. Como veem, já temos aqui ligações entre ambos os objetos e agora se fizermos Play, já há aqui uma propriedade já tem propriedade de tecido. Então agora o que nós podíamos fazer era ir à etiqueta de tecido, ligar, por exemplo, o vento. Temos aqui a direção da seta azul, que é o eixo Z, portanto já temos aqui vento na direção Z. Vamos ver se está na direção certa ou não. Estão a ver que está na direção errada. Podem ver o mastro a haver colisão entre o tecido e o mastro. Portanto, aqui o que temos de fazer é pôr um sinal de menos 1. E assim já temos a bandeira, a vela. Estou sempre a chamar a bandeira porque é o hábito, desculpem lá. A vela já está na direção certa. Também posso reduzir agora o tamanho do barco, portanto,
parece estar um bocadinho grande e assim parece-me já estar melhor. Ou talvez até empurrá-lo para cima e um bocadinho maior. Se quisermos um bocadinho mais de turbulência na vela, vamos aqui, por exemplo, aumentar a Turbulence Strength. Vamos ver, e assim já não para quieta. Aliás, até um valor um bocado elevado demais. Aqui seria a velocidade, a força do vento, a direção do vento, força da turbulência e a velocidade da turbulência, porque a turbulência pode ter, por exemplo, 0.1, apesar de ser forte. Portanto, há aqui muitas combinações possíveis. Por aqui valores mais moderados. Podemos agora dar aqui uns materiais, por exemplo, o barco podia ser uma cor desta, um castanho, e para a bandeira vamos criar um material, por exemplo, podemos criar uma textura simples. Aqui onde diz Texture podemos ir a Surface e usar, por exemplo, Checkerboard, e no Checkerboard temos aqui frequência horizontal e vertical. Portanto, se formos reduzindo estes valores, às tantas ficamos só com uma risca sem divisões. Portanto, quanto mais reduzirmos o valor. E podemos decidir as cores, por exemplo, um amarelado e um vermelho. Aqui qualquer coisa que não fiz bem. Ok. E aqui esta. Por exemplo, assim. Então agora aplicamos o material na vela. Então agora que temos a vela a funcionar, imaginemos que queremos deslocar o barco de A para B, de um ponto ao outro. Convém primeiro agrupar o barco, portanto vamos selecionar tudo e fazer Alt G ou tecla direita, Group Objects, e vamos então selecionar a pasta, frame 0, marcamos esta posição inicial e agora avançamos aqui para o último frame, avançamos o barco e estão a ver o que é que acontece. Portanto, a vela ficou para trás. Há uma solução simples para isto. Vamos voltar 2 passos atrás, portanto, antes de marcar o keyframe, e vamos ver então a etiqueta de tecido da vela, e nós temos aqui uma página que é a cache, que é, no fundo, memorizar todas as transformações que vão acontecer na vela, na destruição deste plano, digamos. E só temos que clicar no Calculate Cache e é feito um render bastante rápido, como veem, que calcula a cache durante este projeto, neste caso são os 8 segundos. O que quer dizer que nós podemos agora, ao arrastar a timeline, ver o que é que acontece à bandeira, coisa que antes não funcionava. E agora já podemos marcar então um movimento no barco, portanto marcar esta posição inicial novamente, e agora avançando para o último keyframe, vamos posicionar o barco noutro sítio qualquer, e como podem ver já está a funcionar. Se fizermos alguma alteração no tecido, temos que calcular de novo a cache. Portanto, nesse caso, o ideal seria aqui fazer empty cache para limpar, fazer as alterações que quisermos no tecido e recalcular aqui, clicando novamente. E é tudo.